boa noite a todas as pessoas. Hoje tivemos um pequeno problema na comunicação do número da reunião. Espero que todo mundo tenha achado um jeito de chegar até aqui. Quero dar boas-vindas nesse segundo semestre ao Daniel Omar Pérez, que coordena esse seminário de Filosofia e Epistemologia da Ciência, que acontece sempre na segunda quinta-feira de cada mês. E hoje ele vai trazer uma apresentação, fazer uma discussão com vocês, apresentar o resultado de um trabalho que ele vem realizando já há um bom tempo e que está se concretizando, está se finalizando essa semana, né, Daniel? Quer dizer, foi finalizado essa semana, o último passo, então teremos aí uma novidade, uma bela surpresa. Então, está com você a fala, Daniel. Bom, muito obrigado, Sérgio, muito obrigado a todas e todos por estarem aqui. Para mim é um prazer, como disse Sérgio, hoje para mim é um momento especial porque eu comecei a fazer um trabalho sobre a antropologia de Kant, lá pelos anos 2000 no início do século XXI. E comecei a trabalhar alguns elementos de antropologia a partir de uma pesquisa sobre Kant, a partir de Kant, que eu fazia já também há anos atrás, né? Na verdade, eu comecei a trabalhar Kant na década de 80, e foi lá que questões epistemológicas e questões fenomenológicas me conduziram a Kant. Eu trabalhava, inclusive, como auxiliar de cátedra de epistemologia, e, por outro lado, porque me interessavam as condições de possibilidade do conhecimento, e mais especificamente o conhecimento científico. Então, fui enveredando pela epistemologia, mas ao mesmo tempo havia questões fenomenológicas que ressoavam, e paralelamente a isso trabalhava especialmente Martin Heidegger. Mas tanto a leitura de Martin Heidegger quanto a leitura dos epistemólogos, em vez de me lançar para o presente, para poder entender o presente, me lançavam para o passado, e foi aí que comecei a trabalhar Kant. Nos anos 80, nos anos 90 desenvolvi minhas pesquisas de mestrado, de doutorado, e no início do século XXI é que comecei a trabalhar antropologia. E foi aí que comecei a tentar traduzir as reflexões de antropologia. Tem uma parte da minha biblioteca, essa que está aqui, aí, que vocês estão podendo ver. Essas são as obras completas de Kant. E, bom, esse é o material, a maioria está escrito em alemão gótico, coisa que arruína a vista de uma forma espetacular, até você se acostumar com a letra, mas acho que no fundo nunca se acostuma a letra. E aí vi no volume 15, que foi estabelecido no início do século XX por Adikes. Adikes era um pesquisador de estudos kantianos que pegou todas as anotações de Kant nos caderninhos, sabem, essas anotações que a gente faz do lado do livro, em cima do livro, na última página do livro. Bom, Adikes foi resgatando todas essas coisas, cadernos, folhas soltas, anotações de Kant ao redor dos livros, e compilou em reflexões. E o volume 15 são as reflexões de antropologia de Kant. Essas reflexões de antropologia ficaram em alemão gótico,
ahí, en esos libros que eu acabei de mostrar, no volumen 15 dessa edição, até agora. No início do século XXI, eu comecei a traduzir, e traduzi todas as reflexões de antropologia. E é a primeira vez que as reflexões de antropologia estão em uma língua normal, digamos, e em letra normal. São editadas por Sérgio, na editora do Instituto Langage. E, bom, vocês têm, eventualmente, a oportunidade de ver uma coisa que foi bastante significativa. Kant foi, se não foi o primeiro, foi o segundo em dar aulas de antropologia na universidade. A antropologia se estabelece como disciplina científica universitária com Kant. Antes você tinha história natural, e é com Kant, história natural, medicina, mas é com Kant que a antropologia aparece como disciplina universitária. E aí, a partir de aí, o século XIX vai estabelecer a antropologia como uma ciência. Então, Kant inventa uma antropologia que é interessante. Na época dele, a natureza humana se estudava do ponto de vista da medicina, do ponto de vista da história natural, como um elemento mais do reino mineral, vegetal e animal. E o ser humano era mais de aquele quadro que Linneo inventou, de gêneros e espécies, que inventou lá por 1725, mais ou menos. Uma coisa curiosa também. O primeiro texto, acho que todo mundo deve ter visto isso no colégio, né? Todas as coisas de um planeta se dividem em reino mineral, vegetal e animal. Isso foi inventado em 1925, 29. E a primeira edição disso tinha 30 páginas. Depois foi uma edição atrás da outra que Linneo faz, e que chega a 3.000 páginas, né? Até agora que, de algum modo, hoje, muitos biólogos já não trabalham mais com a ideia de divisão de gênero e espécie, não? Agora se substitui por outra taxonomia. Mas essa durou muito tempo, porque era muito simples e permitia organizar tudo o que havia no planeta Terra. Ou era mineral, ou era vegetal, ou era animal, né? Isso durou até agora, digamos, que alguns continuam trabalhando e outros tabelam ou classificam de outro modo. Bom, é nessa história que o ser humano se estuda como objeto da natureza. E Kant disse que ele não quer estudar o ser humano apenas como objeto da natureza. Ele não quer apenas saber o que a natureza fez do ser humano. Ele não quer saber apenas o que são os tecidos, o que são as membranas, o que são os nervos, o que é a circulação sanguínea. Que isso, inclusive, já estava sendo feito muito antes. Muito antes pelos árabes, por exemplo. Nós sabemos que durante a época medieval era proibido a dissecção de corpos no Ocidente. Então você tinha que estar em um território que não seja de domínio da Inquisição, porque senão você terminava queimado, literalmente queimado. Então você tinha que ir fora. Um que trabalhou com dissecção de corpos foi René Descartes. René Descartes escreveu o Discurso do Método, escreveu as Meditações Metafísicas, mas também escreveu a frase eu penso, eu existo, mas também ele abria corpos e investigava a circulação sanguínea, investigava tecidos. Dice, bom, Kant dice, isso é o que eu não quero fazer. Eu não quero ver o que a natureza faz do homem, apenas. Né? Eu já sei. Ou tem gente que investiga. Eu quero saber o que o homem faz, pode e deve fazer de si mesmo. Eu quero saber o que o ser humano faz, pode e deve fazer de si mesmo, enquanto um ser livre, racional, que de algum modo pode se autoproduzir.
Aí está o que é interessante. Quer dizer, se abre um campo de investigação novo a partir dessa pergunta, né? Um campo de investigação onde o ser humano não é apenas objeto da natureza, sino que é objeto de si mesmo. Ele se autoproduz. Ele pode se impor regras a si mesmo e seguir essas regras ou não, ou transgredir essas regras. Bom, é aí que aparece o que Kant vai chamar, em 1775, a antropologia do ponto de vista pragmático. Quer dizer, estudar o ser humano do ponto de vista pragmático. Quer dizer, estudar o ser humano a partir da experiência do conhecer, a partir do sentimento de prazer e desprazer, e a partir da experiência do desejar. Mas ordenar isso, quer dizer, tomar as experiências dos seres humanos em diferentes relieves, em diferentes partes do mundo, em diferentes gêneros, em diferentes idades, em diferentes povos, e organizar na forma dessas experiências. Por isso, eu vou compartilhar com vocês isso. Okay. Vocês estão conseguindo ver o que eu compartilhei? Sim. Então, aqui vocês podem ver a capa do livro de Immanuel Kant, Reflexões de Antropologia, sobre a capacidade de conhecer. Nesse livro nós podemos encontrar, bom, esse primeiro volume, esse primeiro livro, contém um estudo introdutório, onde vocês vão poder ver um pouco a história de Kant. A ideia também é que não seja apenas um trabalho de erudição bibliófica, não sei se essa palavra existe, que não seja apenas um fenômeno de erudição de biblioteca, quer dizer, mas que seja também um livro que, a partir do estudo introdutório, nos consiga não só introduzir as reflexões de Kant, sino introduzir o próprio trabalho de Kant. Esse foi o intuito. Por isso, nesse primeiro livro, vocês vão ver um estudo introdutório onde nos introduzimos à vida e à obra de Kant. E nos introduzimos, então, também a reflexões sobre a experiência da capacidade de conhecer, sobre a experiência cognitiva. Esse é o primeiro volume. O segundo volume, não. Estava certo como estava antes. Esse, sobre a capacidade de desejar. O sentimento de prazer e desprazer. Esse é o segundo volume, o segundo livro. O segundo livro, então, são as reflexões de antropologia de Kant sobre o sentimento de prazer e desprazer. Aí nós vamos ver um estudo introdutório também. Nesse estudo introdutório, vocês vão ver a questão das reflexões de antropologia e o trabalho filosófico que conduz a Kant a pensar o prazer e o desprazer. Então, nesse estudo introdutório, vão ver como Kant, no primeiro estudo introdutório, uma introdução a Kant e uma introdução à capacidade de conhecer. No segundo, uma tentativa de ver para quê, por que ler as reflexões de antropologia de Kant, e uma tentativa de ver por que Kant se conduz a estudar o sentimento de prazer e desprazer. E aí o terceiro volume, o terceiro livro, sobre a capacidade de desejar, a experiência do desejar, né? que representaria a filosofia prática. Aí, então, também nós vamos ter um estudo
de Kant, um breve estudo introdutório sobre como é que aparece a reflexão, o estudo dessa capacidade. Então, o que nós vamos encontrar nesses 3 volumes? Vamos encontrar um material com o qual Kant trabalhava para dar aulas e para poder produzir os livros que ele publicou. Algumas frases, algumas partes são temas das aulas de Kant e, ao mesmo tempo, alguns são pedaços de coisas que nós vamos ver publicadas de Kant, né? Então, começar a ler Kant pelas reflexões é como começar a ler a um filósofo pelo que ele deixou, literalmente, pelo que ele deixou na mesa de trabalho. Ou seja, todas essas reflexões era o que Kant tinha espalhado em sua mesa de trabalho, nas gavetas de sua escrivaninha. Então, a gente vai entrar a obra de Kant vendo esse backstage, digamos assim, o lugar, a oficina de Kant, né? A vida de Kant começa, como vocês sabem, em 1724, em uma cidade de 30.000 habitantes, e ele praticamente não sai dessa cidade. Esse é um elemento biográfico interessante. Embora Königsberg seja um porto muito importante e circulava muita mercadoria, o que permitia que chegassem livros para ele de uma forma muito rápida, literalmente, relativamente rápida para a época, por ser um porto de grande circulação, ao mesmo tempo era uma cidade pequena, o que faz com que ele tenha acesso à bibliografia inglesa, francesa, a diários de viagens, de viajeros, de viajantes. Na época havia muitas expedições. As expedições, vocês conhecem, não? Desde as expedições de Cristóbal Colombo, em 1492, Elcano, Magallanes e Elcano, que deram a primeira volta ao mundo. Na época de Kant, se dá, acho que a 14ª, isso eu falo no terceiro volume, na introdução do terceiro volume. Acho que é a 14ª volta ao mundo que se dá. E é o capitão agora me esqueci do nome. Ele leva, é um inglês que leva na tripulação a um alemão, que esse sim me lembro bem, se chama Foster. Foster faz um compilado de materiais e Kant dialoga, debate, discute com Foster pai e Foster filho, pelo tipo de metodologia que eles utilizavam para, de algum modo, relatar o que acolhiam. Então, é interessante porque nós vemos como Kant, isso que é fascinante. Quando Kant fala de matemática, ele dialoga com os matemáticos contemporâneos de sua época, que estão vivos. Quando Kant fala de medicina, fala com os médicos que estão vivos e com a medicina da época dele. Quando fala de história natural, de antropologia, fala com os sujeitos que estão navegando, que estão compilando material. Ou seja, é como se nós estivéssemos falando com os cientistas que estão fazendo trabalho laboratorial agora, que estão fazendo matemática agora, que estão fazendo neurologia, biologia molecular agora. Esse era o interessante de Kant. Kant não estava fazendo uma história da ciência, ia lá. Sim, ele sabia muito bem da história da matemática, sabia muito bem do teorema de Pitágoras, do teorema de Tales,
sabia dos elementos de Euclides, mas ele discutia com matemáticos da época, né? Em relação com a natureza humana, ele também sabia a história da natureza humana, sabia o que outros filósofos mais antigos que ele tinham escrito, mas ele discutia não com aquilo, ele discutia com os historiadores de história natural, os cientistas de história natural da época dele, né? Então, um pouco isso é o que relato no terceiro volume, e mostro como Kant se posiciona em relação com isso, né? Há um elemento também interessante em relação com a antropologia, que tem a ver com a história do pensamento feita a partir de Foucault. Vocês sabem que Michel Foucault escreveu uma tese de doutorado que é a História da Loucura. A tese de doutorado de Michel Foucault é nada menos que a História da Loucura, né? Como sobre um tempo, né, até ele defender sua tese de doutorado, ele traduziu a antropologia do ponto de vista pragmático. Ele traduziu as lições de antropologia. Ele traduziu, aliás, a última versão que Kant publicou como antropologia do ponto de vista pragmático. Então, Michel Foucault toma esse texto, traduz, e como tem mais um tempinho ainda, ele escreve uma introdução maravilhosa, com a qual eu discuto, eu debato, acho que tem pontos, inclusive, que acho que tem erros pontuais de história aí. Mas é irrelevante isso. O interessante é como é que Foucault está pensando o texto kantiano a partir dos outros textos de Kant, nessa introdução, e que produz uma introdução que eu recomendo que vocês leiam, a introdução de Michel Foucault, a antropologia do ponto de vista pragmático, e vejam em francês a tradução que ele faz do alemão, da tradução do ponto de vista da antropologia do ponto de vista pragmático. Qual é o segundo livro que sai depois disso? As Palavras e as Coisas. Entre a História da Loucura e As Palavras e as Coisas, está aí a tradução de Foucault. A tradução de Foucault sobre antropologia do ponto de vista pragmático e a introdução. Kant é um elemento decisivo para o projeto Foucaultiano. Se vocês observam a obra de Foucault, na obra de Foucault vocês vão ver a Kant na entrada da obra, nesse momento, e na saída da obra, nos anos 80. Nos anos 80, Foucault volta a retomar Kant. No governo de si, o governo dos outros, por exemplo, volta a retomar Kant. Em como se pensa uma ontologia do presente, como se pensa, como pensarmos a nós mesmos, e como pensar na ontologia do presente. E isso, para poder fazer isso, ele recorre a Kant. Então, tem dois momentos, um momento de abertura da obra Foucaultiana e um momento de fechamento da obra Foucaultiana, que recorrer a Kant é um elemento importante para poder fazer essa virada, né? E nada menos que a antropologia e os elementos antropológicos. Então, o que nós estamos fazendo com a tradução e a publicação dessas reflexões é sumar, me parece que é um debate bastante interessante, não? Ver, ao final de contas, o que é isso da natureza humana, não? Vocês poderiam me dizer, bom, mas depois da linguística estrutural, da antropologia ou etnologia estrutural e da psicanálise estrutural, não restou nada de uma natureza humana. E eu acho que é verdade, digamos, não restou nada de uma natureza humana, entanto se pensava como se pensava no projeto da filosofia europeia moderna. Mas há elementos aí que são, me parece, interessantes, porque há uma espécie de tentativa de abordar os fenômenos enquanto fenômenos e fazer descrição dos fenômenos para, de algum modo, encontrar as condições de possibilidade desses fenômenos. Então, nós podemos ver um método de trabalho que nos dá como resultado, de alguma forma,
o que algo assim como o ser humano faz de si mesmo. Como é que ele pode ter algo assim como um sentimento de si? Como é que ele pode se relacionar com o outro? E ele faz isso a partir da descrição, podemos dizer, fenomenológica, hoje podemos dizer até etnográfica em alguns casos, né? Então, é interessante porque para poder fazer isso, Kant vai tomar elementos não só dos relatos de viagens, sino também da literatura, da poesia, do teatro, da introspecção, e ele disse do diálogo com as pessoas da cidade e do campo. Esse método, então, permite a Kant construir essa ciência que se chama antropologia do ponto de vista pragmático, que seria algo assim como uma ciência da vida cotidiana. Isso que é interessante, não? Uma espécie de descrição pragmática da vida cotidiana. Nós podemos pensar as condições de possibilidade das ciências cognitivas, né? Podemos pensar as condições de possibilidade das ciências práticas, né? As ciências cognitivas, né? As ciências teoréticas, como a matemática, a geometria, a física, as ciências morais ou práticas, como a economia, a política, o direito. Mas Kant, além de pensar isso, pensa também as condições de possibilidade da vida cotidiana. De como por exemplo, de como uma criança começa a falar eu, de como adquire a possibilidade de falar o pronome pessoal, eu. Ele observa, por exemplo, que as crianças, no início, quando começam a falar, falam de si mesmo em terceira pessoa. Falam, Daniel quer falar, ou Daniel quer apresentar o livro. Um tempo depois, dizem, eu quero apresentar o livro, eu quero falar. Bom, não quer apresentar o livro uma criança, mas quer comer eventualmente, ou fazer esse tipo de coisas. Então, ele vai mostrando como se constroem as relações com a linguagem, mas também como se constroem as relações com os afetos, com os sentimentos, com as emoções. Então, esse trabalho que nós fizemos aqui de poder levar adiante a publicação dessas reflexões é justamente o material que permite construir esse tipo de conhecimento. Y que de algún modo fue interesante para filósofos como Martin Heidegger. Martin Heidegger se refiere bastante a antropología pragmática, y Michel Foucault, que también se refiere bastante. Aí vocês preguntarán, bom, si es tan importante así, ¿por qué que esperaron 100 años en traducir? ¿Por qué você é o primeiro en traducir ese texto? Eu tenho uma hipótese. A hipótese é a seguinte: os estudos kantianos, de alguma forma, se establecem a partir de sociedades de estudos kantianos. E essas sociedades de estudos kantianos geralmente têm leituras canônicas. E essas leituras canônicas foram, de algum modo, condicionadas pela conjuntura, pela história. Então, houve um tempo em que só se lia a crítica da razão pura de Kant. E parecia que o resto do trabalho de Kant era menor. O importante era ler a crítica da razão pura como fundamentação da geometria euclidiana e da física newtoniana. Esse momento canônico que estabeleceu, digamos, os estudos kantianos, foi deixado de lado. E aí apareceu outro que começou a tomar mais corpo, no qual começou a tomar mais corpo a crítica da razão prática. Então aí apareceu todo um trabalho canônico também, onde a crítica da razão prática era o fundamento da verdadeira moral, a partir do imperativo categórico. E havia todo um trabalho de exegese e de exame, de análise, de filológico, incluso sobre a segunda crítica. Então se descobriu que Kant tinha duas críticas. E a terceira crítica se deixava como um livro de biologia, que não se sabia bem se era de estética ou de biologia, porque de fato
a crítica do juízo primeiro trata o juízo estético e depois trata o juízo teleológico aplicado na biologia. Até que começou a tomar corpo, e aí ter uma leitura canônica da terceira crítica. Então aí começou a se ver que havia juízos teoréticos, juízos práticos e juízos reflexivos ou reflexionantes, que tem a ver com a capacidade de conhecer, com a capacidade de desejar e com o sentimento de prazer e desprazer. Bom, a parte antropológica só começou a ser estudada no início do século XXI. A não ser Michel Foucault, que estudou, mas não era um kantiano. Então, era meio que, dentro dos estudos kantianos, não era relevante, digamos, não? Heidegger, bom, Heidegger menos ainda, era o arquienemigo do neocantismo na Alemanha, então se deixava de lado. Então, no século XXI é que começa a haver estudos sobre essa parte antropológica. E eu acho que eu sou fruto justamente desse movimento que agora que começa a ver os textos antropológicos como textos que faziam parte do projeto filosófico kantiano. O próprio Kant disse que o projeto filosófico dele se pauta por 4 perguntas. Que posso conhecer? E isso está escrito na Crítica da Razão Pura. O que devo fazer? E isso está na Crítica da Razão Prática. O que está me permitido esperar? O que está me permitido esperar? E esses seriam os textos da religião, disse Kant. Todas essas 3 perguntas conduzem a uma quarta. O que é o ser humano? O que é o homem? O que é o ser humano? Essa quarta pergunta, disse Kant, eu tento, de algum modo, elaborar em antropologia do ponto de vista pragmático. Mas é uma pergunta que não tem resposta, disse Kant. É uma pergunta em aberto. É uma pergunta que não tem resposta, porque eu nunca posso terminar de dizer o que é o ser humano. Porque ele só pode ser dito nesse trabalho de observação empírica, nesse trabalho de observação da vida cotidiana e do relacionamento que o ser humano tem consigo mesmo, com os outros e com as coisas. Bom, é isso que nós temos nas reflexões de antropologia. Isso que vocês poderão ver eventualmente se se interessam pelo tema. Eu acho que esse tipo de trabalhos contribuem aos fundamentos do que vai permitir, de algum modo, o que vai permitir fazer aparecer o evento da psicanálise no final do século XIX. Então, eu recomendo a leitura desses volumes justamente como parte de um programa de formação no qual um psicanalista, uma psicanalista, tenta procurar as fontes, os elementos contextuais, os elementos de diálogo com os quais o evento da psicanálise tem que se haver para poder se produzir. Me parece que Kant ocupa um lugar importante no diálogo com Freud, ocupa um lugar importante no diálogo com Lacan, e, bom, trabalhar os elementos antropológicos nos permite ver algo, inclusive, que ni Freud ni Lacan chegaram a ler. Talvez isso nos movilice para repensar também nossa posição em relação com a psicanálise e a vida cotidiana.